Jesus, certa vez, amaldiçoou a figueira. E a gente lê na Bíblia lá que Jesus foi até uma figueira para colher frutos, ela não tinha fruto, Jesus amaldiçoou a figueira. Quando os discípulos passaram no outro dia, a figueira estava murcha, seca. E eles lembraram da maldição de Jesus. A lição daquilo é o seguinte: Jesus não amaldiçoou a figueira simplesmente porque ela não dava fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar fruto e não dava. Ela estava cheia de flores, tanto é que Jesus foi lá para pegar alguma coisa e ela não dava fruto. Então, assim, Jesus esperava do líder religioso alguma coisa que não está esperando. Deus não está esperando de um traficante algo que ele está esperando de um líder religioso. E as pessoas também, então choca mais. Então esse lado eu entendo. Agora, qual que é o lado que eu questiono? O lado que eu questiono é o seguinte: o time de futebol está mal, você está entendendo? O camarada pode xingar o time. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo inclusive o jornal da Record de um jogador de um time de futebol que estava sendo ameaçado por torcedores porque ele não estava desempenhando bem. Mas o torcedor jamais deixa de ser corintiano, ou botafoguense, ou São Paulino. Troca o técnico, ele troca o técnico, ele xinga o técnico, xinga o jogador, mas quando tem o campeonato, ele não muda o time. Ele veste a camisa e ainda tatua na perna o nome do time. Eu não conheço no futebol alguém que era, sei lá, do Fluminense e agora virou flamenguista. Pode até ser que exista um caso, mas é tão raro que eu nunca ouvi falar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Ele não muda. É bem isso mesmo. Agora, na igreja, quando um pastor pisa na bola, ele para de ir, ele para de frequentar, ele não acredita mais, porque não, me decepcionei. Ou seja, ele pode ficar revoltado com o técnico do time, mas ele não deixa de ser torcedor daquele time. Quando é com a igreja, se o pastor, o bispo, o padre, o líder espiritual pisa na bola, eu não acredito mais, é um sistema, é tudo vendido. Então, ou seja, por causa da árvore podre, ele corta toda a floresta amazônica. Então, peraí, são 2 pesos, 2 medidas. Você está generalizando. O trânsito de São Paulo é caótico. Quem trabalha o dia a dia no trânsito, eu estava vindo aqui com o Danilo, que foi o motorista que me trouxe, eu falei assim, imagina o que você não enfrenta nesse trânsito todo dia. Mas ele não vai parar de dirigir. Mas quando é na igreja, a gente para de frequentar. Então, aí nesse ponto eu questiono Não, eu acho que uma pergunta que eu tenho que fazer quando eu vejo um escândalo religioso é a seguinte: se 90% dessa religião fosse Rodrigo Silva, ela estaria melhor ou pior do que está hoje? Só depois que eu responder essa pergunta honestamente é que eu tenho o direito de refletir sobre os escândalos que eu posso ver dentro da minha igreja. Primeiro eu tenho que pensar em mim, porque a minha vida é a única novela bíblica, ou a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Então essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. E a partir desse ponto eu vejo que a Bíblia também tinha os seus escândalos. Se você quer saber de escândalos religiosos, leia a Bíblia. E aparentemente parece que Deus também passou pano quente, porque eu vejo ali no caso de Eli, Deus sabia que os filhos de Eli eram maus e no final Deus permite a morte deles. Mas até que a morte deles aconteça, até que o juízo de Deus aconteça sobre os filhos de Eli, quanto tempo se passou? Então, e quem está acompanhando a série em casa vê os dois lá metendo o garfo na oferta, levando. E quem não está acompanhando em tempo real, gente, ele pode assistir a série através do Play Plus, do sábado passa um compacto, no sábado à noite, então não deixe de assistir, né? E você vai ver, não estou dando um spoiler, mas quem já assistiu está lembrando da cena, e quem não assistiu vai assistir. Um momento lá que um dos personagens, ele sofre, ele chora, ele se angustia lá em Siló, que anualmente eles iam para Siló, para o tabernáculo, e quando eles viam aquelas ofensas, ele falou assim, mas até quando, Senhor? Então a gente está lendo a história posteriori, a gente está vendo os filhos de Eli se dando mal, mas até que o juízo de Deus aconteça, parece que Deus está passando pano, que Deus está deixando os dois atuarem ali. Então, também nas igrejas, às vezes a gente vê assim, poxa, cadê Deus que não faz nada? Ou o próprio líder religioso que não faz nada. Bom, eu vou dar um exemplo do Novo Testamento. Judas, de acordo com o Novo Testamento, ele já roubava do grupo dos apóstolos antes de trair Jesus, que a Bíblia fala isso, ele já roubava. E olha que curioso, Judas já tinha um mau caráter, que não foi apenas no último momento que ele traiu Jesus,
que o mau caráter veio à tona. Ele já tinha, tanto é que a Bíblia fala que ele era o tesoureiro do grupo e ele já lançava a mão na bolsa do que as pessoas davam. Quem ajudava o ministério de Jesus? Pessoas que acreditavam no ministério de Jesus e contribuíam, mulheres inclusive. A Bíblia fala, mulheres como Maria Madalena, Maria mulher de Cleofas, Salomé, tá certo? Não tem nada a ver com aquela Salomé lá de Herodes. Elas ajudavam financeiramente, então eram pessoas que tiravam do seu próprio recurso para ajudar o ministério de Jesus. E lá no ministério de Jesus, o tesoureiro era ladrão. E Jesus passou 3 anos e meio sem tirar o tesoureiro do cargo. Então, olhando assim por outro ângulo, parece que Jesus também passou panos quentes. Jesus foi conivente. Não, é porque Deus sabe a hora de agir. Então haverá um momento em que Judas e os filhos de Eli serão punidos. No tempo de Deus, aguarde. O meu papel é o seguinte: não me deixar levar pelo mau exemplo, porque se eu me igualo a ele, pela revolta que eu estou com o que ele está fazendo, eu estou sendo igualzinho. O juízo vai cair sobre ele e sobre mim também.